Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar elaborado pela Advantech Brasil. Meu nome é Guilherme Torres, sou supervisor de vendas dentro da Advantech, mais especificamente dentro do grupo do iFactory. E hoje o nosso convidado é o Vladimir Proença, gerente de negócios na Secor Softwares Industriais, hoje uma empresa do grupo SNEF. E hoje falaremos mais sobre o tópico de manutenção digitalizada. Quais são as mudanças através do IoT que teremos dentro desse segmento e quais soluções serão cada vez mais adaptadas e desenvolvidas diante do conceito de indústria 4.0. Fazendo uma breve introdução da Advantech, para aqueles que ainda não tiveram contato com a empresa, a Advantech é uma empresa de origem taiwanesa. Nossa matriz fica localizada em Taipei e a empresa foi fundada em 83, justamente na época em que estavam em desenvolvimento a parte do personal computer, e a Advantech entrou com a premissa do uso de computadores para uso em chão de fábrica. Diante deste contexto, a empresa cresceu ao longo dos anos, hoje conta com mais de 8 mil funcionários, tendo faturamento no último ano avaliado em 1,8 bi, e justamente por conta desse mercado, a Advantech hoje é líder mundial no mercado de computadores industriais, dentro do cenário regional, mais precisamente no Brasil. Nosso escritório comercial fica em São Paulo, onde temos as equipes de pré, pós-venda e suporte técnico. Em Itajubá, Minas Gerais, é a nossa fábrica, onde basicamente realizamos todo o processo de montagem e customização de equipamentos, e também o nosso time de reparo, manutenção e assistência técnica, onde a Advantech faz todas as manutenções necessárias em seus equipamentos, diante, é claro, das características que existem hoje na indústria, em chão de fábrica, e por conta disso acaba sendo um diferencial, pois tendo esse serviço local, acaba agregando um valor muito grande, uma confiabilidade ainda maior para os seus clientes. Dentro do cenário de produtos e soluções da Advantech, nós costumamos dizer que a Advantech fornece do pós-sensor até o ambiente em cloud, tendo todas as soluções, de certa forma, segmentadas dentro do seu portfólio. Dentro do que ela chama, por exemplo, do iConnectivity e do iSensing Devices, temos, por exemplo, todo o portfólio de coletores e aquisitores de dados, onde temos a linha de coleta com dispositivos entre módulos cabeados, módulos I/Os, compatíveis não só com a automação, que chamamos de automação horizontal, mas também a automação vertical, diversos dispositivos IoT, que comentaremos mais adiante, com características mais voltadas a novas redes de comunicação, que é o que as indústrias, no geral, estão buscando hoje, a linha de suítes industriais, gateways, hubs, IoT, toda a parte de PCs industriais com diversas características, não só para visualização e interface, mas também para controle, também para processamento local, o que a gente chama de edge computing, a parte de software e toda a estrutura da Advantech, denominada na parte do WISE-PaaS, que seria a nuvem, o marketplace que a Advantech trabalha, onde ela desenvolve todos os seus algoritmos, os seus softwares, e consegue disponibilizar uma solução completa de ponta a ponta para o mercado. Dentro do cenário da indústria 4.0, nós costumamos destacar alguns conceitos ou as principais aplicações que a Advantech vem desenvolvendo ao longo desses anos. Boa parte desse desenvolvimento do que a Advantech faz, por exemplo, para clientes onde estamos buscando justamente criar essa interface entre chão de fábrica e camadas a níveis gerenciais. Temos hoje as plataformas MES com os nossos parceiros, como o caso da Secor, incluindo sistemas de rastreabilidade, onde podemos criar justamente esse acompanhamento, esse link do processo de ponta a ponta, onde sabemos desde o produto em sua matéria-prima, em seu estado de origem, até o produto final. Dentro desse portfólio existem ainda equipamentos, por exemplo, para gestão à vista, onde estamos falando, por exemplo, informações para produção, manutenção e logística, onde temos informações mais críticas sendo mostradas, agilizando a tomada de decisão, dispositivos e alguns módulos para a parte de aplicações em picking, quando, por exemplo, temos sistemas cada vez mais dedicados, onde precisamos ter uma completa rastreabilidade se tudo que foi inserido diante daquele processo de montagem foi de fato feito, então uma espécie de cross-check de informação. Cada vez mais também as empresas têm criado premissas e desenvolvimentos voltados também à parte de virtualização de suas aplicações, com sistemas dedicados, justamente para que eu tenha cada vez mais hardwares com menor performance, porém, é claro, mantendo o padrão de robustez e chão de fábrica, ganhando não só a confiabilidade e a segurança da informação, mas também um ganho, de certa forma, de custo diante de todo um cenário tecnológico que se vê cada vez mais com a presença de novos e novos computadores em chão de fábrica. Em alguns cenários mais específicos, como, por exemplo, na indústria automotiva, existem as centrais de testes, como na parte, por exemplo, veicular, onde tem uns testes de freio, onde os equipamentos da Advantech acompanham placas de aquisição de dados, e essas placas criam todos os algoritmos necessários capazes de avaliar
se temos todos os parâmetros corretos de qualidade, de segurança, e se isso está de fato aprovado e esse carro ou esse dispositivo, enfim, pode ser disponibilizado de uma forma mais segura possível ao cliente final. Entrando previamente na parte do IoT, quando falamos, por exemplo, sobre coleta de dados em chão de fábrica, dizemos que, dentre os cenários que as indústrias no Brasil cada vez mais têm buscado, podemos destacar, por exemplo, manutenção preditiva através de dispositivos IoT capazes de capturar os dados diretamente desses equipamentos. É um ponto que nós vamos discutir mais adiante. E dentre o cenário também, a eficiência energética de máquinas e equipamentos é algo que não se falava no Brasil, por exemplo, há talvez 2, 3 anos atrás, com tanta ênfase, mas agora é um ponto de procura das empresas, principalmente quando estamos falando de uma busca cada vez maior por reduzir custos operacionais, por otimizar os processos de máquinas, inclusive por criar um link com a manutenção para identificar esses consumos. Também é um ponto que eu gostaria de detalhar mais adiante. E, por fim, para fechar esse levantamento, também destacamos a parte do monitoramento logístico. Normalmente temos softwares embarcados, por exemplo, como plataformas LES. O Vladimir pode até comentar um pouquinho mais sobre isso na sequência, mas a Advantech conta com alguns dispositivos, devices, tanto a parte de tablets industriais, de forma que eu consiga saber não só o posicionamento geográfico, mas como eu também consiga criar algumas rotas, algumas rotinas ideais dentro desse uso, desse transporte, essas movimentações de carga dentro da empresa e, de certa forma, otimizando os processos e reduzindo o tempo aplicado. Dando continuidade, quando estamos falando de indústria 4.0, é sempre importante estruturar quais são as etapas e os principais objetivos que as indústrias no Brasil estão trabalhando no momento. Esse modelo que vocês têm aqui é o modelo da Acatec, o estudo que foi desenvolvido pela academia na Alemanha, para a indústria 4.0, como se fossem os módulos ou pilares da indústria, de certa forma, como um plano de evolução e desenvolvimento. Quando consideramos o mercado brasileiro, por exemplo, podemos dizer que grande parte, claro que não todas, mas grande parte da indústria hoje está ligada diretamente à parte da digitalização, que considera a informatização e a conectividade como primícias nesse desenvolvimento. Quando falamos de informatização e conectividade, estamos nos referindo basicamente a colocar equipamentos, computadores mais próximos do chão de fábrica, para que eu tenha uma tomada de decisão muito mais rápida em relação à análise do dado e o tempo de resposta que eu vou prover, e também a parte de conectividade, que é a capacidade com que eu tenho de não só coletar e extrair dados, mas também de eu conseguir com que esses dados cheguem a um sistema, por exemplo, para que seja feito um BI, para que seja feita uma análise desses dados. E, por sequência, as demais etapas são consequências desse big data, entre aspas, ou desse volume de dados que eu criei. Se, por exemplo, criássemos um panorama de perguntas em relação a cada um desses tópicos, por exemplo, podemos fazer um exemplo, uma analogia com o motor, que vai ser um exemplo bem comum ao longo dessa nossa apresentação. Quando falamos, por exemplo, de visibilidade, imaginem que um motor, por exemplo, começa a apontar um índice ou um sinal de vibração maior do que o comportamento padrão dele. E aí temos a primeira pergunta. O que está acontecendo? Bom, analisando esse dado, eu percebo que existe um desvio padrão dentro desse meu cenário de análise de dados, e esse ponto aqui mostra que esse motor talvez está com algum problema. O ponto de transparência envolve justamente o porquê isso aconteceu. E quando eu digo porquê, é analisando dentro desse volume de dados, por exemplo, e cruzando com as rotinas de manutenção, eu posso identificar, por exemplo, que aquele dispositivo, por exemplo, aquele motor, nesse caso, não recebeu as rotinas de manutenção que ele deveria ter recebido. E por causa disso, eu tenho uma ocorrência dentro desse equipamento. A capacidade preditiva permite, por exemplo, que dentre esse volume de dados e entre esse algoritmo, me permita saber o que vai acontecer. E dentre, cada vez, claro, quanto mais dados eu tenho, mais assertiva vai ser a minha tomada de decisão, eu posso identificar que o que vai acontecer é, olha, baseado nesse volume de dados, esse motor continuará operacional nessas condições por mais, talvez, 4 ou 5 turnos. E aí, na parte da adaptabilidade, entra justamente a tomada de ação. O que nós devemos fazer? Bom, baseado nesses dados e baseado nas rotinas de manutenção que eu tenho planejadas para as próximas semanas ou para os próximos meses, eu identifiquei que daqui 2 turnos eu tenho uma parada programada naquela linha. Então, aquele meu motor passa a ser a minha prioridade 0 de manutenção, pois ele pode impactar e causar um dano muito grande ao meu processo. É justamente esse circuito, ou esse link de informação
que a coleta de dados e que o IoT pode proporcionar para as empresas. Uma analogia interessante que eu costumo utilizar nas minhas apresentações envolve justamente a Fórmula 1. Por que a Fórmula 1 pode ser um exemplo interessante do ponto de vista de manutenção e ela pode ensinar muito para as empresas? O que vocês estão vendo nesse vídeo, na sua tela, é basicamente um pit stop feito na década de 50, como vocês podem analisar, onde tínhamos muito pouca tecnologia envolvida nesse cenário. E diante desse ponto, o que era feito, na verdade, a nível de manutenção, era algo muito pontual, ou muito, talvez, no feeling de quem estava fazendo aquele trabalho. Não existia uma análise de dados, por exemplo, em relação a desgaste de pneus, a motor, a consumo do carro, a potência envolvida, nem nada do tipo. Então, com certeza, isso envolvia parâmetros muito específicos. Por exemplo, talvez quem ganhasse a corrida era quem parava menos. Mas, à medida que a tecnologia evoluiu ao longo dos anos, essa análise, essa coleta de dados, essa coleta de informação passou a ser crucial. Porque quando estamos falando da Fórmula 1 atual, por exemplo, estamos falando de uma concorrência na escala de milissegundos, e não mais de minutos, como existia anteriormente. Quando falamos do cenário atual, por exemplo, sabemos que cada carro por corrida gera em torno de 400 gigas de informação para essa análise de dados, onde são feitas análises, por exemplo, como coeficiente arrasto da asa dianteira, da asa traseira, desgaste do pneu, consumo de óleo, consumo de combustível do carro, e todos esses parâmetros são utilizados e cruzados de forma que consiga saber, por exemplo, a melhor oportunidade para uma ultrapassagem, o melhor momento para se fazer um pit stop, qual é o tempo necessário de retorno por volta, e são informações muito críticas. E se isso existe hoje, por exemplo, a um carro que está rodando em média a 300 km por hora dentro de um autódromo com uma distância inimaginável em diversos circuitos, o que impede, por exemplo, de saber o que está acontecendo com o meu equipamento ou com a minha máquina atrás da minha parede no meu chão de fábrica? É justamente essa provocação ou esse input que nós queremos trazer para dentro da indústria. Entrando no cenário de tendências, desafios e tecnologias ligados à indústria 4.0, o principal ponto em que as indústrias no Brasil estão localizadas se refere justamente a como superar algumas barreiras tecnológicas que existem hoje em chão de fábrica. Uma forte tendência que se vê das empresas, no geral, em âmbito até global, envolve investimentos cada vez maiores focados nessa digitalização das fábricas, o que chamamos de gêmeo digital ou digital twin. Quando falamos desse tópico em específico, o principal desafio no desenvolvimento envolve justamente uma falta de infraestrutura que as empresas têm, a indústria no geral tem, para coletar e extrair dados confiáveis a partir da produção, e isso que eu faça com que eu consiga criar o que chamamos, por exemplo, dessa automação vertical, a capacidade com que eu tenho de extrair dados e fazer com que eles cheguem nesses sistemas, nesses bancos de dados, para que eles sejam cada vez mais trabalhados. Dentre as tecnologias que a Advantech propõe para dentro desse mercado, envolvem os dispositivos IoT e os Smart Gateways que comentaremos a seguir. Alguns artigos publicados por órgãos de pesquisa ou mesmo consultorias ao redor do mundo reforçam justamente a influência ou mesmo o impacto que as grandes tecnologias trarão nesse sentido. Quando falamos, por exemplo, pelo artigo publicado pelo Gartner em 2018, onde reforçava que até 2025, metade das grandes empresas, as grandes indústrias, utilizariam o conceito digital twin em suas empresas. E as companhias teriam, com isso, uma melhora de 30% nos seus processos críticos. Diante desse cenário, por que o digital twin realmente traria esse ganho? Porque permitiria justamente uma virtualização e uma capacidade muito maior de antecipação e adaptabilidade dentro dos seus sistemas, algo que o Vladimir comentará a seguir. Dentro do cenário de IoT, por exemplo, a pesquisa que foi publicada pelo Plano Nacional de Internet das Coisas em 2019 dizia que a economia do Brasil teria algo em torno de 50 a 200 bilhões de dólares em 2025, algo que seria gerado com ganho de eficiência operacional, justamente porque quando cada vez mais eu tenho mais dados para trabalhar, mais informações que eu consigo desenvolver, cada vez mais eu consigo enxergar mecanismos de melhora dentro do meu processo que antes eu não tinha tanta visibilidade. E dentro desse conceito, onde eu tenho um volume muito grande de dados para trabalhar, a parte do machine learning vai gerar em torno de 2 trilhões em manufatura e supply chain em 2020. Isso com um estudo do Forbes publicado no ano passado. Isso nos reflete que cada vez mais as empresas enxergam essa viabilidade, enxergam os ganhos que isso vai ter, e mesmo num cenário de crise como esse, enxergam que esse tipo de tecnologia vai permitir que a retomada ocorra de uma forma muito mais rápida e muito mais objetiva. Quando entramos na parte de dispositivos IoT, por exemplo, hoje podemos destacar que
Diante da viabilidade tecnológica e desse aumento que aconteceu, essas novas tecnologias que surgiram ao longo dos anos, hoje a parte de coleta de dados não é simplesmente coletar um dado e conectá-lo numa rede Fieldbus, uma rede industrial mais simples, mas hoje existem vários e vários meios de transmissão capazes de otimizar com que essas informações cheguem aos sistemas de camada superior de uma forma muito mais objetiva, onde barreiras de processo, por exemplo, não são mais, de fato, barreiras. O que eu quero dizer com isso é que, quando falávamos, por exemplo, de redes wireless, redes sem fio, sempre existia uma premissa de problemas de interferência, de conectividade, e hoje os meios de transmissão, por exemplo, em LoRa e NB-IoT, acabam representando um ganho muito grande, porque otimizam o custo de infraestrutura que as empresas, de fato, teriam nesses seus processos e acaba viabilizando novos projetos que antes não seriam possíveis. Na parte dos dispositivos IoT, dentro do cenário Advantech, as novas tecnologias já foram criadas pensando justamente na compatibilidade com esses sistemas. Então, cada vez mais os dispositivos estão sendo criados para vários meios de comunicação, por exemplo, até em plataformas 3G, 4G, e cada vez com I/Os mais customizados, porque cada vez mais temos diferentes cenários onde precisamos de diferentes meios de coletar dados, sejam sinais digitais, sinais analógicos, sinais que vêm de outros equipamentos, onde até temos normalmente um cenário no Brasil de máquinas muito heterogêneas, cada vez mais a gente precisa de comunicação serial nesses dispositivos, para que eu tenha uma compatibilidade maior e que não seja necessário um retrofit das máquinas, porque isso geraria um custo adicional muito grande. Então, a ideia de você ter um dispositivo como esse envolve não só a simplificação do processo, mas também a questão de custo diretamente envolvida, pois temos cada vez mais com que essa compatibilidade torne possível que eu integre vários dispositivos externos dentro da minha estrutura. Um outro ponto que se refere diretamente à parte de manutenção, por exemplo, envolve o segmento de eficiência energética de máquinas e equipamentos. Se olhássemos, por exemplo, talvez há 5 anos atrás, eu diria que a parte de eficiência, que a parte de consumo das máquinas era algo muito pouco explorado pelas empresas. Mas cada vez mais, quando os estudos que são feitos e as pesquisas que são apresentadas ao mercado, dispositivos IoT, por exemplo, como esse WISE M501 da Advantech, permitem com que enxerguemos cada vez mais no detalhe qual o consumo que aquela máquina está tendo e quanto aquilo é representativo ao meu processo. E quando eu digo representativo, isso se diz diretamente ao custo. Porque, por exemplo, quando olhamos a produção de uma fábrica, por exemplo, temos que, normalmente, eu estou olhando diretamente quantas peças eu produzi, por exemplo, ou qual foi o meu tempo necessário de produção, ou seja, eu estou olhando quanto eu produzi, mas não como eu produzi. E é justamente essa quebra de barreira, essa quebra de paradigma, que esse tipo de dispositivo traz ao mercado. A capacidade com que eu tenho de olhar no detalhe, por exemplo, que talvez a ordem de produção que eu fiz na semana passada e a que eu estou fazendo agora, por mais que sejam a mesma, e eu esteja com o mesmo operador, com a mesma condição de processo, a mesma máquina, talvez os ganhos com que eu tive nessas ordens de produção podem ser diferentes. E além do mais, além da questão de produção, de produtividade, vem diretamente o fator da parte de manutenção. Pois, cada vez mais, quando a máquina ela indica um comportamento de manutenção, um esforço adicional, isso se reflete diretamente ao consumo energético que essa máquina tem ao longo do processo. E, por causa disso, esse dado se torna de grande valia dentro desse processo de análise. Além do cenário de eficiência energética dentro de manutenção, por exemplo, uma outra variável que é muito considerada dentro desse portfólio ou dentro dessa análise pode ser justamente a vibração. E por que a vibração é algo tão importante de ser analisado? Eu vou começar essa explicação olhando pelo exemplo do Waze. E por que o Waze acaba sendo um dos exemplos que mais utilizamos para a parte de manutenção preditiva? Porque o Waze, quando geramos, por exemplo, um objetivo, uma rota, um trajeto, ele analisa todas as rotas, todos os tráfegos dentro desse cenário, e ele te dá uma previsão de quando você vai chegar, certo? Então, aqui, por exemplo, no caso da imagem, ele está dando em torno de 22 minutos. Mas vamos supor que aconteceu uma espécie de um acidente ou algum congestionamento. E aí ele, analisando esses dados, ele consegue se adaptar rapidamente e te dar um comando. Ele te fala, faça isso. E dando esse comando, você, de fato, tem uma economia em relação ao seu trajeto, ao seu tempo de percurso. Quando olhamos, por exemplo, ao cenário de medidores de vibração, a Advantech hoje conta com alguns dispositivos capazes de mensurar diretamente em máquinas e equipamentos, como no caso desse sensor, instalado no bloco de um motor,
a condição de vibração do meu equipamento. E com essas vibrações, dentro do cenário de BI, conseguimos analisar, por exemplo, quais são os desvios padrões que ele vai apontar ao longo do meu processo, ao longo da sua vida útil. Quando olhamos, por exemplo, a condição de equipamento, sabemos que o tempo de operação ele é inversamente proporcional ao custo para reparo. Ou seja, quanto mais informações eu tiver e quanto mais rápida a minha antecipação, maior as chances de eu não ter um dano maior ao meu equipamento e, consequentemente, uma parada no processo produtivo. Pois sabemos que existem empresas que existem equipamentos cada vez mais primordiais dentro do processo, de fato nunca podem parar, ou pelo menos não podem parar dentro daquele período. Então, a manutenção preditiva passa a ser muito mais voltada à demanda e não só talvez a uma previsão do que normalmente acontece. Com isso, porque você tem um custo para reparo? Porque esse custo que você ganha não é somente mais voltado àquela parada de processo que você não teve, mas também voltado, às vezes, à manutenção preventiva que você ia fazer naquela máquina e não precisava fazer de fato. Então, você tem uma economia no teu inventário em relação a spare part e a peças, mas você também tem, obviamente, esse custo pela questão da própria corretiva, que envolve diretamente a parada do processo e impacta na sua produção. Uma outra tendência que vem sendo explorada ao longo dos anos pelas indústrias envolve justamente a inclusão de dispositivos móveis através da metodologia de paperless. Significa retirar o papel, o uso de papel em chão de fábrica e cada vez mais informatizar esses sistemas. O grande desafio que as empresas têm quando procuram, nesse primeiro momento, uma tecnologia, uma topologia similar a essa, é justamente integrar de forma mais simplificada com os sistemas e plataformas que já existem. Dentro desse cenário, uma das tecnologias que são propostas nesse sentido envolvem o uso de tablets industriais. E justamente não só a parte de mobilidade, mas também de capacidade de customização que esses equipamentos podem ter. Quando olhamos, por exemplo, um cenário de uma aplicação paperless, podemos identificar como principais ganhos que as empresas têm a liberação de espaço físico dentro do cenário, pois cada vez mais eu consigo tirar papel e consigo virtualizar o sistema, então acaba sendo algo muito mais rápido. Uma redução de custos, e quando eu digo custos, entra em duas vertentes. O custo de papel, de informação, de dados e planilhas, e esse gasto de tempo também envolvido em relação ao processo, pois a gente consegue ver que quando esse dispositivo entra, você acaba otimizando muito mais essas rotinas de manutenção de uma forma muito mais eficaz. Entra também o aumento da produtividade, diretamente a questão de agilidade com que essas informações saem do chão de fábrica e podem ser coletadas e são entregues a esses sistemas para que seja feita uma análise de dados. E acho que o ponto primordial que as empresas mais procuram envolve justamente a solidez e a confiabilidade dessas informações. Quando falamos de confiabilidade, envolve justamente um fator de transição entre a forma como o dado é coletado no dia atual e como ele chega no sistema. Por exemplo, quando o operador faz uma leitura, por exemplo, em chão de fábrica, ele acaba anotando um dado, então você tem uma espécie de uma disponibilidade, ou uma oportunidade de erro, de certa forma, de escrita. A forma com que esse dado ele passa, por exemplo, para um outro sistema, existe uma outra chance de erro, consequentemente, e pode ser que você, às vezes, está analisando um dado que talvez não é o mais correto. Então, cada vez mais, analisar diretamente no processo e enxergá-lo de forma mais virtualizada possível te permite esse ganho cada vez maior e permite que você tenha um acesso muito mais prático em relação ao processo também. Por fim, finalizando a parte de tendências, desafios e tecnologias, podemos destacar que uma forte tendência das empresas envolve justamente essa otimização dos processos de manutenção. E quando referimos à manutenção, normalmente o principal desafio que existe para a indústria no Brasil envolve a falta de visibilidade e a integração das informações dos equipamentos. Justamente como comentamos lá atrás, naquele cenário dos módulos da indústria 4.0, o momento que a empresa ou que a indústria brasileira vive de cada vez mais explorar ou extrair os dados dessas máquinas e fazer com que esses dados cheguem a esses sistemas para que sejam trabalhados. Portanto, essa integração acaba sendo primordial, até mesmo quando falamos de softwares e sistemas de terceiros, de forma que eu consiga integrar todas as informações de várias plataformas. E dentro dessa tecnologia proposta, hoje eu gostaria de apresentar a vocês o Lumen, que é justamente a ferramenta de Digital Twin proposta para o conceito de indústria 4.0. Passo a palavra para o Vladimir, para que ele possa detalhar todas as informações referentes à plataforma. Bom, obrigado, Guilherme. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade em meu nome, em nome da Secor. Meu nome é Vladimir, eu sou gerente de negócios da Secor.
E seguindo essa ideia que o Guilherme expôs até agora, eu gostaria de colocar algumas soluções da Secor, principalmente voltadas à manutenção e a alguns aplicativos que a Secor desenvolveu ao longo da sua história, que vão contribuir e auxiliar nessa tendência de evolução tecnológica, chegando até o ponto de demonstrar todos esses dados e essas informações num ambiente de gêmeo digital. Bom, a Secor, apresentando a Secor é uma empresa brasileira, tá, com 15 anos de história. Desde a sua fundação, ela foi focada em desenvolver softwares industriais, tá, e com muito orgulho a gente gosta de mencionar que nós conseguimos integrar desde a parte do RP, a parte de mais decisória, estratégica da empresa, até a camada de chão de fábrica, né? Juntando todas essas etapas de automação e, obviamente, fazendo também o caminho inverso, né? Coletando todos aqueles dados importantes de chão de fábrica, tratando eles, disponibilizando eles numa camada de tomada de decisão e, porventura, devolvendo para o RP o que é necessário. Atualmente, a Secor tem 80 funcionários e nós estamos distribuídos entre a nossa matriz no Rio Grande do Sul, uma unidade em São Paulo que já foi fundada já há mais de 5 anos, uma unidade mais recente em Minas Gerais. Este ano, em 2020, inauguramos a nossa unidade nos Estados Unidos, em Chicago, e no segundo semestre estaremos iniciando a nossa unidade na Europa, na França. Em 2017, a Secor foi adquirida por um grupo francês, o grupo SNEF, que é um grupo com a presença global bastante grande, e é um grupo que tem mais de 16 mil funcionários, uma história muito rica de mais de 115 anos e um faturamento de perto de 1,7 bilhões de euros. E essa parceria com a SNEF que tem nos proporcionado a dar passos maiores em direção a uma solução mais global. Hoje eu vou falar para vocês, então, sobre a solução da Secor mais voltada à manutenção, que é o sistema Lumen MTC. Desde a sua fundação, essas diversas soluções que a Secor criou, elas sempre estiveram muito integradas dentro de uma mesma plataforma, a plataforma que hoje nós chamamos de Lumen. Tá? Então, além da solução de manutenção, nós temos outras soluções, né, sistemas operacionais, sistemas de produção, por exemplo, como o nosso MES, sistemas de logística e soluções para a qualidade. Só que essa plataforma ela é muito ampla e com diversas outras possibilidades, diversos aplicativos vinculados a tecnologias, principalmente as tecnologias ligadas à indústria 4.0. Então, aqui nessa imagem, vocês podem ver aplicativos que são ligados à internet das coisas, a soluções de análise estatísticas, solução de digital twin, solução inclusive de machine learning. Né? Focando na nossa intenção de hoje de mostrar mais sobre manutenção, o Lumen MTC é o sistema que trabalha com a manutenção. Ele tem 3 focos principais, que é o planejamento, a execução e a gestão da manutenção. Tá? Quando a gente fala em execução, é uma parte muito importante que a gente gosta de destacar, é justamente levar até o chão de fábrica, até onde está sendo feito o trabalho de manutenção, todas as informações necessárias para o operador cumprir as suas ordens de maneira mais eficiente. Então ele vai ter, eu vou mostrar mais adiante para vocês, ele vai ter a informação do que ele deve fazer, quais os dados ele deve coletar, que documentos porventura ele precisa olhar para cumprir a sua tarefa. A solução MTC tem 2 ambientes principais. Né? O ambiente de desktop, que é mais voltado para a parte de cadastro, a parte de planejamento e a parte de gestão. Ele é todo em ambiente web, assim como grande parte da plataforma, então se acessa através do nosso navegador, Google Chrome, Mozilla ou Internet Edge, por exemplo.
E a parte mais voltada à execução é toda ela feita num aplicativo mobile, justamente para, num tablet, por exemplo, um tablet industrial, se ter mais facilidade de realizar as operações tendo a informação mais próxima ao operador. E aqui eu já gostaria de complementar também algo que o Guilherme estava mostrando em relação a tablets industriais e a sua presença próxima à execução das tarefas, que além daqueles tópicos que o Guilherme citou, a gente vê também como grande auxílio a questão da velocidade da informação, porque estando tudo no mesmo sistema e nós tendo a entrada de dados num tablet que já disponibiliza no sistema, a velocidade com que aquela informação que está lá no chão de fábrica, está lá no campo, chegando ao tomador de decisão, a pessoa que avalia, se torna muito mais rápida. Então, para explicar um pouco do nosso sistema de manutenção, eu gostaria de primeiro explicar o nosso padrão de desenvolvimento de software. O nosso padrão é todo focado na ISA 95, que é um órgão internacional que define padrões para sistemas de automação, desde o nível que a ISA considera como nível 0, né, o nível de chão de fábrica, onde nós temos nossos sensores e atuadores, por exemplo, passando pela camada de controle, passando pela camada de software supervisório, escadas, uma camada dos sistemas de gestão, chegando até a camada de ERP. Então, todas essas camadas e as integrações entre esses níveis, há padrões definidos pela ISA que a gente toma como base para o desenvolvimento dos nossos softwares. Dentro da camada de sistemas de gestão de operações, a ISA define que existem 4 tipos de recursos: recursos pessoas, equipamentos, ativos e materiais. Cada um desses recursos, eles podem ser subdivididos em quantas etapas, quantos níveis forem necessários. Por exemplo, nós temos o nosso nível, o nosso recurso pessoa, nós podemos ter um nível superior de, por exemplo, a nossa empresa, subdividido em departamentos, cada departamento dividido por times, e assim sucessivamente, até chegarmos no nível da pessoa propriamente dita, da pessoa Vladimir, da pessoa Guilherme, por exemplo. Os demais recursos também têm essa mesma característica. Então, por exemplo, os equipamentos. A gente pode ter no nível superior a nossa fábrica, subdivididos em mini fábricas, vamos dizer assim, subdivididas em linhas, subdivididas nas máquinas, e indo, por exemplo, até nível de pequenos dispositivos. E por que isso é interessante? Porque no momento que a gente cria, vamos lá, uma ordem de manutenção, nós podemos endereçar essa ordem para qualquer um dos níveis desses recursos. Então, a gente pode criar uma ordem e direcionar para a equipe de manutenção mecânica, por exemplo. Qualquer uma das pessoas que fizerem parte daquela equipe podem atender essa ordem. Ou não, eu quero direcionar essa ordem diretamente para o recurso Guilherme, porque o Guilherme tem um conjunto de habilidades específico que só ele pode atender a essa execução. Da mesma forma, isso acontece para os demais recursos. No momento que nós unimos esses recursos, nós começamos a criar um processo, e aqui surgem duas outras características defendidas pela ISA, que é o tempo que nós vamos levar para atingir e cumprir esse processo, e os formulários. Esses formulários, aqui começa novamente algo muito importante, eles são muito vinculados à execução. Então, são os formulários que vão poder nos dar passo a passo de como cumprir esse processo, e vão ser também os registros de que nós fizemos esse processo da maneira adequada. Tá? Então, esses formulários aqui são justamente o que hoje se tem muito em papel, que nós queremos levar para dentro do ambiente, por exemplo, do mobile, dentro de um tablet. Depois que nós definimos todos os nossos processos, nós agrupamos ele num fluxo que a ISA chama de receita, né?
workflow das nossas atividades. Então, vamos lá, esse processo que nós falamos antes aqui, o processo A, ele pode ser um processo troca de motor, dentro de uma receita manutenção preventiva, vamos dizer assim. E olha, o interessante é que a gente pode tomar decisões automatizadas nesse fluxo. Então, dentro desse processo aqui, como a gente viu, dentro do processo A, como a gente viu, existem formulários. Né? Esses formulários, dependendo da informação que nós colocarmos naquele formulário, o fluxo pode tomar caminhos diferentes. Tá? Como que está desmontamos o motor, como que ele se encontra? O rolamento dele está em boas condições? Não, o rolamento dele está quebrado. Ok, tomamos um caminho no fluxo. Não, o rolamento dele está em boas condições. Tomamos outro caminho no fluxo. E na esquerda, a gente já vê aqui na tela uma imagem do próprio sistema. Né? Então, cada uma dessas caixinhas brancas representa um processo que a gente já definiu com as suas características, os seus recursos, os seus tempos estimados, os seus formulários necessários. Né? Então, essa ferramenta que vocês estão vendo na esquerda mostra a facilidade que é de, por exemplo, adicionar novos processos dentro de uma mesma receita. No momento que a gente adiciona novos processos, vão junto todos aqueles formulários, aquelas telas que vão auxiliar o operador a cumprir as suas tarefas. Então, aqui a gente mostra um funil desde pegando essas receitas que nós acabamos de criar, que podem ser vinculadas, por exemplo, com ordens de manutenção vinda de um RP, por exemplo, pode ser uma hipótese. Esses dois itens vão se juntar nessa camada onde se fala workflow, e depois abaixo nós temos mais 3 etapas do nosso sistema. O Work Calendar vai pegar essas ordens unificadas com as receitas e colocar elas no tempo. Então, nessa tela da direita, a tela superior, nós estamos vendo ali cada uma das cores representa uma ordem, diversas ordens colocadas no tempo. Né? Então, a ordem verde está colocada na segunda-feira de manhã, a vermelha aparecendo na segunda-feira de tarde, e assim por diante. Na camada de planejamento, o sistema analisa toda a necessidade de recursos, tá? Para que, na última etapa mais abaixo do nosso funil, a gente utilize um módulo que se chama Scheduling, que é um módulo que tem mais inteligência. Então, por exemplo, ele pode pegar o planejamento do Vladimir, somar com o planejamento do Guilherme e outros tantos planejamentos que nós temos de manutenção e analisar as restrições de recursos. Vamos dizer que o meu planejamento e o planejamento do Guilherme, ambos necessitam, por exemplo, de um manutentor elétrico para segunda-feira de manhã. Mas nós só temos um manutentor elétrico na nossa empresa. Opa, então o módulo Scheduling vai nos avisar que o nosso planejamento existe uma restrição do recurso pessoa manutentor elétrico. E vai conseguir realimentar a parte do Work Calendar e do Planner para que a gente melhore e otimize o nosso planejamento para que a gente consiga cumprir as nossas tarefas. E saindo desse funil, a gente entra para a parte de execução. Então, aqui na execução, sendo bem direto, o operador vai receber as ordens que ele tem em aberto, né, nas suas respectivas datas, né? Ele vai ter uma tela também em que ele vai conseguir ver as ordens que ele já cumpriu nos dias anteriores, e no momento que ele acessar a ordem específica do dia, ele vai ter todo o passo a passo que ele tem que cumprir para executar aquela ordem. Então, aqui um exemplo de uma troca de pneu. Então, nessa tela bem da esquerda, mostra para ele o que ele tem que fazer. Tu tem que colocar um macaco embaixo do carro e levantar o carro. Né? Abaixo ali vai ter todos os equipamentos que ele necessita, todos os materiais que ele precisa, todos os ativos que porventura ele precise.
né? Que nem aqui está falando ali, o macaco, a chave de roda, outras questões que ele precise, talvez ele precise de um elevacar, talvez ele precise deslocar esse carro até um certo local. Na segunda tela, já mostra algo mais direto, tu vai ter que desparafusar a roda. E aqui a gente já entra com uma informação nova, vamos colocar ali, por exemplo, quantas porcas porventura tu encontraste nessa roda. A gente está tendo um grande problema de perda desse material. Quantas tu encontrou? Então ele pode clicar diretamente em quantos materiais existem, e isso já alimenta o nosso sistema. Por exemplo, para avisar o setor de materiais, o setor de inventário, que precisamos de um material a mais, precisamos de uma porca a mais, porque existe uma faltante. Aqui nessa mesma tela, poderia, por exemplo, a gente ter uma informação mais qualitativa. Como que tu encontrou essa roda? Essa roda... E gerar diversos botões para ele, para que ele entre com essa informação. Essa roda está amassada, essa roda está trincada, essa roda está quebrada, ou não, essa roda está em perfeito estado. Né? Para quê? Para, novamente, voltando lá no fluxo, dependendo da resposta do nosso operador, o nosso fluxo de trabalho pode ser alterado. Né? Uma roda quebrada pode nos levar para um fluxo. A roda em perfeito estado nos leva por outro caminho desse fluxo. E aqui a entrada de informações pode ser feita das mais diversas maneiras. Né? Pode ser, por exemplo, acessar a câmera do nosso tablet para tirar uma foto. Né? Poderia, por exemplo, a primeira etapa ser uma foto para mostrar a condição inicial e a última etapa, a última tela, outra foto mostrando o resultado da operação. Né? Pode haver, como tem aqui na tela bem da esquerda, um campo aberto para que o operador escreva alguma informação que ele acha relevante. A penúltima tela, que é a segunda da direita para a esquerda, vocês podem ver que tem vários links que podem levar o operador, por exemplo, a acessar um documento. Né? Um documento de como que ele vai, qual é a característica desse macaco, né? Qual é o datasheet daquele macaco para ele saber maiores tipos de informações. Né? Acessar a câmera para ele fazer uma filmagem. Encontrei determinado problema enquanto eu fui fazer essa troca e filma o que ocorreu. Tudo isso vai ficar armazenado já no sistema e pode também ser unificado para gerar um log completo, né, um book completo do que ele fez durante essa ordem de manutenção. Todos esses dados, todas essas informações que são geradas desde lá do planejamento e a execução podem ser analisadas pela nossa ferramenta que está dentro do sistema de manutenção, que é a nossa ferramenta de BI. Né? Então, aqui nessa ferramenta, nós temos uma possibilidade bastante grande de criação de gráficos, criação de reports, né, para analisar a performance da nossa equipe, analisar a performance dos nossos recursos. Lembrando, mais uma vez, é uma plataforma web, né? Aqui nós estamos falando, essa ferramenta que nós estamos vendo agora é acessada via navegador, então isso fica muito fácil de ter muitas pessoas acessando, muitas pessoas analisando, podendo ter insights em cima dos dashboards criados, em cima dos relatórios criados, e fica muito aberto também para serem criados novas análises. Da mesma forma com que a gente pode criar, por exemplo, relatórios padrões, em que a gestão vai acessar e ter uma atualizada em tempo real, numa visão de report, o que está acontecendo com o nosso setor de manutenção. Então, eu falei bastante aqui do módulo de manutenção, mas a intenção é mostrar para vocês como que esses dados, essas informações da manutenção podem ser casados e chegado até um ambiente de digital twin. Tá? Então, aqui, dentro da plataforma Lumen, na diversidade de aplicativos que existem,
Eu vou dar um exemplo de um caminho possível, podemos ter diversos outros, né? E unir os dados que nós estamos gerando no sistema de manutenção com dados vindos de equipamento, né? Então, aqui, os dados que podem estar lá na nossa máquina sendo gerado de vibração, de consumo de energia, de temperatura ou sinais discretos, que podem ser inseridos na plataforma para serem analisados e dispostos também no Gêmeo Digital. Então, o primeiro passo desses dados, tanto da manutenção quanto dos equipamentos, é formarem um data lake de internet das coisas. Então, esse nosso módulo de IoT, esse módulo de IoT é o módulo que cria a internet das coisas do nosso sistema. Tá? O que são as coisas? Aí a gente cria cada uma das coisas conforme forem necessárias. Por exemplo, aqui na tela está demonstrado uma coisa, ordem de manutenção, por exemplo. Do que é formada essa coisa? Essa coisa é formada pelo tipo da ordem, ela é formada pela frequência com que essa ordem ocorre, ela é formada pelo número de pessoas que ela exige, né? E aqui a gente pode modificar da maneira que for necessário. Então, vamos dizer, por exemplo, que só informar pessoa não me é suficiente. Eu quero que divida essa coisa, essa ordem de manutenção, em pessoas do time mecânico com pessoas do time elétrico. Ok, podemos criar novos campos e receber esse dado em tempo real do que está acontecendo nesses campos novos. E no mesmo módulo, unificar com os sinais que estamos recebendo dos equipamentos. Então aqui, por exemplo, eu estou criando outro tipo de coisa. Que coisa é? A coisa estufa de secagem, por exemplo. Tá? A nossa estufa de secagem está recebendo aqui uma série de dados de temperatura, que estão vindo lá diretamente do campo, é formado por outros dados ali, como dado de hora, podem ver também que tem dados de set point, então nós estamos lendo diretamente lá do controlador dessa estufa qual é o set point que foi determinado. Então a gente já pode fazer uma análise bem fácil aqui. A temperatura Q3 está acima do set point Q3, alguma coisa não está ocorrendo bem. E num ambiente de análise estatística, nós fazemos a união dos dados de diversas coisas, né? Então aqui, por exemplo, a gente está vendo uma tela, uma tabela, mas poderia ser uma visualização gráfica, né, onde a gente está tendo as ocorrências de manutenção que houveram em um determinado equipamento, em outra coluna, as temperaturas que tiveram naquele mesmo equipamento. A gente poderia colocar aqui diversas colunas, né? Aqui tem a coluna de corrente, como a gente poderia colocar aqui mais uma coluna dizendo o número de pessoas da manutenção que atuaram, poderíamos colocar mais uma coluna de vibração, né? Características de vibração que houve, uma coluna de consumo de energia, por exemplo, e demonstrar todas essas informações em um mesmo ambiente gráfico, né? Então, a criação de dashboards com múltiplas coisas informando e tendo dados demonstrados, né? Então, nesse painel aqui, no mesmo gráfico, nós podemos ter, ou em gráficos diferentes, a análise de temperatura versus a análise de número de mão de obra que foi necessário, ordens de manutenção nos últimos meses, em um outro gráfico, como é que foi o comportamento dessa manutenção. E quando nós vinculamos análise estatística, a nossa intenção é transcender as análises feitas mais diretamente com o BI, mas sim começar a ter análises mais ricas, como, por exemplo, análises de tendências, né? Utilizar algoritmos que nos avaliem tendência. Via uma média móvel, por exemplo, ou via outro tipo de análise, para encaminhar um próximo passo, que é um módulo que existe na nossa plataforma,
não vou demonstrar hoje, mas um próximo passo que é fazer o machine learning, né? Inteligência artificial em cima desses dados todos que nós estamos coletando e tratando. Então aqui a gente já passou por esse caminho aqui de coletar os dados das diversas coisas, tratá-los analiticamente, demonstrar eles em uma maneira gráfica, e agora nós queremos colocar eles no ambiente do gêmeo digital, né? O gêmeo digital, então, da plataforma Lumen, é o Lumen Explorer 3D, é um ambiente todo ele tridimensional, tá? Onde a gente vai conseguir juntar todos esses dados provenientes das nossas coisas, sendo eles dados em tempo real ou dados já trabalhados, já feito análises estatísticas, por exemplo, e também documentos, né? Documentos que nós temos vinculado aos equipamentos, que nós vimos lá atrás, quando o operador estava fazendo uma manutenção, né? O datasheet lá do macaco hidráulico que a gente viu, ou datasheet do motor elétrico, ou datasheet de outros componentes, como esse aqui que está sendo mostrado agora na tela. Então, aqui na nossa cena, do nosso gêmeo digital que está na esquerda, algum desses pequenos itens ali, como o motor elétrico, a gente poderia clicar nele e ter na nossa tela, né, mais uma vez lembrando, o ambiente todo em navegador, o documento datasheet daquele motor. Podemos explodir aquele componente, né, ter uma vista só dele, fazer um drill down, como a gente chama, daquele componente. E aqui mostrando, por exemplo, informações em tempo real, informação de vibração, de temperatura, de consumo de energia, de pressão, ou qualquer outro tipo de informação que a gente declarou lá na nossa coisa, que pode ser demonstrado aqui no gêmeo digital, assim como uma análise gráfica que nós já havíamos criado, né? Vamos dizer que aquela informação em tempo real não é suficientemente rica para nós, para uma tomada de decisão ou para avaliar a performance do componente. A gente pode ter uma análise gráfica aqui filtrada por qualquer que seja a janela de tempo que a gente queira, e da mesma forma, né, aqui a gente poderia ter mais de um gráfico, a gente está mostrando apenas um, com diversos elementos, poderia ter mais de um gráfico, poderia ter diversas grandezas do mesmo gráfico, né? Temperatura, consumo de energia, vibração, número de operadores que estão trabalhando naquele momento. E como fica a manutenção, a gestão da manutenção nesse ambiente do gêmeo digital? Então aqui nessa cena a gente pode ver uma informação que está aparecendo em cima de um determinado equipamento, essa janelinha preta, nós chamamos ela de PIN, e ela pode ser um PIN específico para a manutenção, com diversas informações do que está ocorrendo. Então a gente pode ter, por exemplo, cada um dos equipamentos que tiverem uma ordem de manutenção em aberto, ou uma ordem de manutenção sendo executada, ou uma ordem de manutenção programada, cada um dos equipamentos pode ter uma janelinha dessa em cima dele, mostrando para a pessoa que está analisando o gêmeo digital essas ocorrências, né? E cada uma dessas janelinhas, cada uma desses pins, tem informações de quem que está executando, por exemplo, se essa ordem está sendo executada, qual o tempo que é decorrido dessa atividade. E clicando sobre ela, a gente pode ter mais informações ainda, como, por exemplo, quais são as telas, os formulários, os passo a passo que aquele operador vai passar para concluir aquela etapa. Então aqui, por exemplo, aqui a gente poderia estar acessando e vendo, ele vai ter que fazer essa medição de temperatura. Interessante. E todos os outros formulários vinculados a essa ordem ficam disponíveis para nós acompanharmos de maneira remota, né? E, inclusive, podendo ter uma comunicação. Esse aqui é um módulo à parte, um módulo diferente dos módulos que nós vimos até agora, que é o módulo Lumen Live. Então, a pessoa pode estar em frente ao equipamento, realizando uma manutenção e fazer uma videochamada para outro colega
pode ser um colega que esteja utilizando um tablet também, ou um colega que esteja no escritório, esteja na frente de um PC, no desktop, e a chamada pode ser por vídeo, ele me mostrando o que está ocorrendo naquele equipamento, né? E nós conversando para tomada de decisão, compartilhando documentos, compartilhando telas de análise gráficas, por exemplo, compartilhando as informações em tempo real que nós podemos acessar através da plataforma. Então, aqui, por exemplo, eu gostaria de mostrar para ele um detalhe de um datasheet do equipamento, por exemplo, para ele tomar algum tipo de ação. Realiza essa operação aqui que está demonstrada nesse datasheet. Então, de maneira geral, pessoal, essa foi a nossa intenção de mostrar esse caminho desde a gestão, organização, planejamento e execução da manutenção e envolver toda aquela riqueza de dados que nós temos ali, que a gente já pode fazer, tratar ela, né, tratar aqueles dados, unificar com todos essas outras informações e dados que nós estamos recebendo, por exemplo, das outras coisas, né, dos outros sistemas, através desses equipamentos de IoT, trazer todos eles para o mesmo ambiente, o ambiente do Gêmeo Digital. Isso foi uma ideia aqui que a gente está demonstrando. Outras possibilidades estão disponíveis, né, na medida que a gente pode unificar outros diversos aplicativos da plataforma para esse fim. Pessoal, dessa forma chegamos ao fim do nosso webinar. Agradeço grandemente ao Vladimir pela apresentação. Acredito que a plataforma Lumen seja realmente muito interessante e uma arma poderosa nessa elaboração da indústria 4.0, no quesito de manutenção, principalmente, como foi apresentado aqui. Espero que tenha sido de grande valia para todos que assistiram. Agradeço grandemente ao tempo de todos vocês e abrimos espaço agora para as perguntas e questionamentos, mas, no geral, deixo aqui meu muito obrigado.